adorar o Senhor, né? Tem minha vida, porque ontem foi judiado de mim. Aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare esse fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos declarar para Ele que a tua bondade, Senhor, a tua bondade nos guiará, a tua bondade nos guiará. Tu és fiel, Jesus. Queremos declarar a Ele hoje. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Dê um forte aplauso assim, amém?
Louvado seja Bom dia, queridos. Uma satisfação estar aqui com vocês, né? Eu participo da manada de São João Batista já há um pouco mais de um ano e recebi o convite do Marcos para estar aqui com vocês, né? E quero já comunicar que provavelmente eu estarei mais vezes, né? Já faz mais de um ano que nós pastoreamos uma igreja aqui em Canelinha, então o nosso trabalho é geralmente voltado para Canelinha, né? Então não tem porquê a gente não estar próximo também da manada de Canelinha, né? Então agradecer ao Marcos pelo convite e a Deus, né, por essa oportunidade. E o tema dos legendários para esse mês de julho de 2026 é dependentes, inspirado no texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, onde Jesus Cristo disse assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto aqui é tremendo, porque Jesus Cristo aqui ele traz uma revelação muito simples, mas também muito profunda, quando ele declara a frase, né? Sem mim nada podeis fazer. Ele não falou sem mim vocês podem fazer alguma coisa. Ele falou sem mim nada podeis fazer. Eu gosto de dar sempre um exemplo assim simples quando eu vou ministrar sobre essa palavra aqui. Imagina assim que tem alguém aqui que trabalha com costura, né? Uma costureira. Aí você pensa assim, poxa, uma costureira com 30 anos de profissão, será que ela precisa fazer uma oração a Deus e pedir: Deus, me ensina, me ajuda a costurar nessa manhã? Me ensina como que eu vou costurar essa peça de roupa aqui? Aparentemente não, né? Porque, poxa, 30 anos costurando, eu imagino que a pessoa consegue, de olho fechado, costurar. Mas se Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, Jesus está dizendo que até para quem tem uma experiência de 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos, numa profissão, seja mecânico, seja costureiro, seja pedreiro, seja fotógrafo, seja pastor, seja o que for, seja jardineiro, né? Ainda assim, a vontade de Deus é que eu não faça nada, absolutamente nada, sem dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Eu posso até ser PhD na minha profissão, mas se Tu estás falando que sem Ti eu não posso nada, então eu quero concordar contigo e dizer: Senhor, me ajuda. Eu preciso da Tua sabedoria, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua inteligência, eu preciso da Tua inspiração. Então, coincidentemente, essa semana eu estive ministrando a palavra de Deus lá no Desafio Jovem, na cidade de Nova Trento, que é uma casa de dependentes químicos. O que é um dependente químico, né? É uma pessoa que ela tem uma dependência. Do quê? Do álcool, do crack, da cocaína, da maconha, da morfina, do éter, do êxtase, da bala, né? Ou da pornografia, da prostituição. Ela tem uma dependência. Deus quer que eu não seja dependente de nada disso. Ele quer que eu seja dependente dele. Porque se eu for dependente dele, eu não vou precisar de nada disso. Porque tudo isso são só subterfúgios, né? São recursos que a gente usa para poder dar uma amenizada na nossa alma quando a gente não está bem. Quando a gente não está bem espiritualmente, eu preciso de algo, né? De algo, um extra, que pode ser o álcool, que pode ser a maconha, que pode ser o cigarro, que pode ser a droga, que pode ser a pornografia, que pode ser a segunda mulher, a terceira mulher, né? Ou o segundo homem, o terceiro homem. Mas se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada, porque Ele é suficiente. Então a gente vive num mundo, né? O texto aqui diz que a gente vive num mundo da autossuficiência, né? Então as pessoas estão cada vez mais se capacitando, estudando e se aperfeiçoando para se tornar o melhor naquilo que elas fazem. E não tem nada de errado, isso é bom, né? Eu também, dentro da minha profissão,
Todo ano eu estou fazendo um curso novo, 2 cursos novos, 3 cursos novos, sempre estudando, sempre lendo a Bíblia, lendo um livro novo. Agora comprei mais um livro e a gente está sempre se aperfeiçoando. Isso é show de bola. Mas todo curso que a gente faz na nossa profissão, não, por mais que eu faça 10 cursos por ano, 20 cursos por ano, isso não me dá o direito de me achar autossuficiente, de me achar que agora eu não preciso mais de Jesus, porque afinal de contas eu faço 20 cursos por ano, eu sou PhD em alguma coisa, então eu não preciso mais de Jesus. Não, sem mim nada podeis fazer. E o nível de dependência que Jesus deseja que a gente tenha dele, aqui a gente vai estar falando sobre 3 níveis de dependência. Primeiro, dependência da sua vontade. Eu imagino que a maioria de nós aqui, assim como eu, é de origem católica, né? E nós, que somos de origem católica, nós aprendemos e sabemos de cor e salteado a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso a gente fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas muitos de nós, depois com o tempo, aqueles que vão aprendendo cada vez mais das coisas de Deus, a gente descobre que muitos de nós fazíamos essa oração de uma maneira mecânica e até muitas vezes sem entendimento. Por quê? Porque muitos de nós fazíamos a oração, seja feita a tua vontade, mas na verdade a gente não vivia a vontade de Deus, a gente vivia a nossa vontade. Como é que eu sei disso? Por experiência própria. Porque hoje, quando eu digo para ele, seja feita a tua vontade, e eu estava preparado para sair, eu adoro andar de bike, então eu vou lá, preparei a minha bike toda, arrumei tudo, estou me preparando para sair. Só que eu fiz a oração: Senhor, seja feita a tua vontade. De repente eu escuto o Espírito Santo falando assim para mim, ó: tu quer mesmo que eu faça, tu quer mesmo fazer a minha vontade? Então guarda a bike, porque nessa manhã eu não quero que tu ande de bike. Nessa manhã eu quero que tu esteja lá com os legendários lá em Canelinha. Tá dando para entender? Fazer a vontade de Deus de verdade é você tá totalmente submisso a Ele, para fazer o que Ele quer naquele dia, naquela hora. Então, uma pessoa que faz a vontade de Deus, ele tem que estar o tempo todo negando a sua vontade. É por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É muito comum a gente escutar a gente dizendo assim, ó: ô irmão, como é que tá? Tá tudo bem, fulano? Como é que tá? Não, eu tô com uma doença grave aí. Mas fazer o quê? A minha cruz, né? Doença não é sinônimo de cruz. Problema não é sinônimo de cruz. Tá desempregado não é sinônimo de cruz. Ter uma mulher braba dentro de casa não é sinônimo de cruz. Morar com a sogra, que nem eu, né? Não é sinônimo de cruz. Isso não é cruz. Cruz é negar a tua vontade, para fazer a vontade de Deus. É simples assim, né? É simples assim, é negar a nossa vontade. Senhor, o que tu queres de mim hoje? Ah, o que tu queres de mim, tal coisa, então eu vou fazer. Isso é cruz, é simples assim. Então, eu preciso ser dependente da sua vontade. A Bíblia diz em Romanos 12 que eu não posso me conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso também ser dependente da sua presença. Fica tranquilo que eu já estou terminando, tá? É que eu tenho fama de falar muito, mas eu vou falar pouco hoje. Eu preciso ser dependente da sua presença. A Bíblia Sagrada diz que um dia nos seus atos vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu só sou dependente de qualquer uma daquelas coisas que eu falei agora há pouco: álcool, droga, pornografia, prostituição, vícios e seja lá o que for, quando eu ainda não experimentei o que é realmente estar na presença de Deus. Porque quando eu experimento estar com Ele, e quem subiu a montanha aqui, teve uma experiência de ficar 4 dias na montanha, e posso dizer 4 dias com Ele. Quem é sensível à presença dEle, percebe que Ele está com a gente desde o primeiro momento até o final. Quando a gente ainda não tem muita sensibilidade, a gente pensa: poxa, o que eu estou fazendo aqui, né?
4 dias que eu tirei para mico, né? Os caras vão me torrar aqui. No final dos 4 dias eu vou estar morto, quebrado, vou para UTI. O que eu resolveu estar aqui, né? Mas quando a gente tem sensibilidade, a gente entende que Deus estava naquele negócio desde o começo até o final. Que a gente está passando por um processo. E que eu precisava daquele processo. O legendário é um processo de 4 dias. Que quem se abre, recebe a transformação que Deus tinha planejado para aqueles dias. Interessante que Jesus tem uma passagem que ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Por que ele diz assim, eis que estou à porta e bato? Aí ele diz assim, se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. A pessoa que vai para o legendário e ela se abre para Deus, ela abre o coração, Deus trabalha. E ela volta de lá transformada. Mas se você não abrir, não acontece nada. Nem no legendário, e nem um retiro, e nenhum lugar. Porque eu duvido, você aí pode ser faculdade, pode ser um seminário, pode ser um curso de coach, pode ser o que for. Se você não se abrir, não acontece nada. Então o segredo é se abrir. Se você se abre, Deus pode trabalhar. E aí onde que vem a dependência para a gente encerrar. A dependência da sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós precisamos ser dependentes da sua palavra. Jesus Cristo enfrentou Satanás no deserto. E Satanás, sabendo que Jesus estava com fome, porque ele estava jejuando, ele disse assim, ó, se tu és mesmo filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pão? Aí Jesus disse para Satanás, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Minha esposa hoje acordou mais cedo que eu, só que eu não sabia que eu botei o despertador. E aí, quando eu olhei para o lado assim, eu vi que ela estava acordada, mas eu não sabia que ela estava acordada antes de mim. Aí eu vi que ela estava com a mão no celular. Aí eu já me acordei pegando no pé dela. Disse, o quê? Primeira coisa do dia, celular? Aí ela disse assim, estás por fora, querido, eu me acordei às 6 da manhã. Disse, ah, tá bom. Porque lá em casa a primeira coisa não pode ser o celular. Primeira coisa é Deus e a sua palavra. Porque quem começa o dia com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, começa certo. Porque ela é a lâmpada, ela é a bússola que vai direcionar todo o nosso dia. Então, para você gravar o projeto de Deus para a nossa vida, dependência da sua vontade, dependência dele, dependência da sua presença e dependência da sua palavra. Se você se tornar um dependente de Jesus Cristo, pode ter certeza, nunca mais na sua vida você vai errar. Porque a maioria das vezes que a gente erra é porque a gente depende de um monte de coisa, menos dele. Mas se eu dependo dele, está tudo certo. Amém, meus queridos? Então Deus abençoe as nossas vidas e que no mês de julho a gente não esqueça que temos que ser totalmente dependentes de Deus. Deus abençoe vocês. Au!